que se encontra em Salmos número 27. Eu vou orar e depois estaremos lendo e meditando sobre ela. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos sempre, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pela perseverança com que o Senhor tem cuidado de nós. A perseverança em nos esperar, a compreender, a nos esperar, Senhor Deus, abrir os nossos corações para que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser. E assim, Senhor Deus, possamos produzir frutos para a glória do Teu nome. Somos gratos a Ti. Hoje, mais uma vez, temos esta palavra diante de nós. E louvado seja o Teu nome por isso, porque tantos países, Senhor Deus, não a têm, mas nós temos lá com abundância. E assim, ó Todo-Poderoso Deus, nós queremos Te agradecer por ela, pelo Teu Santo Espírito que nos traz a revelação, que faz com que nós sejamos, ó Pai, fortalecidos nela, que é o Senhor, e também a nossa fé cresce, se solidifica, Senhor Deus, na Tua palavra. Peço ao Senhor Deus, anjos ministradores, anjos guerreiros, e também que o Teu Santo Espírito prepare todos os corações para receber a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu já anulo, torno sem efeito todo projeto contra esta palavra, todo projeto de Satanás para que esta palavra não entre nos corações. Em nome do Senhor Jesus, toda a dureza de coração para não recebê-la como verdade, todo impedimento que faz com que pareça ficção e não a realidade, em nome de Jesus Cristo, seja banido de todos os corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para a leitura. Então, capítulo 27, a partir do verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, e se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Então, meus queridos,
busquei do Senhor a palavra, como sempre, em oração. Nesta manhã o Senhor me deu, e certamente é o que vocês estão precisando ouvir no dia de hoje. Então o Senhor diz, o salmista Davi diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, vamos começar por aqui. O Senhor é a minha luz. Palavra que expressa o que estava no coração de Davi. O Senhor é a minha luz. Ou seja, o Senhor é que ilumina, guia o meu caminho. O Senhor é aquele que me ensina a escolher o bom caminho. O Senhor é aquele que não vai me deixar em trevas. Eu não tropeçarei, porque o Senhor é a minha luz. O Senhor me faz ver o que eu preciso ver, porque Ele é a minha luz, né? E também é a minha salvação. Então, antes, vou dizer que Davi passou por muitas situações difíceis, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem também grandemente experimentado, não só nas tribulações terrenas, mas nas experiências com Deus. Então, diante de todas as experiências que ele teve com Deus, então ele escreve de uma forma que todos se apaixonam pelos salmos, uma vez que são salmos, primeiro, inspirados pelo Espírito Santo, mas numa pessoa que é e tem experiências diretas com Deus. Então ele diz, o Senhor é a minha salvação. Muito bem. Por que a salvação? Porque ele tinha passado situações difíceis. Ele tinha passado situações em que a vida dele corria grande perigo. Na verdade, ia ser devorado. E ele recorreu ao Senhor, e o Senhor não o deixou cair na mão dos seus inimigos. Então essa é a razão porque ele escreve dessa forma. O Senhor é a minha luz, ou seja, Ele guia o meu caminho. Se eu escolher ir por aqui, estou escolhendo ir por aqui, porque por ali vai haver quem esteja contra mim. Ou eu está diante de um problema, precisa tomar uma decisão, e é a luz, ou seja, é a revelação da parte de Deus que faz com que ele escolha a decisão certa. Então, caminhos, decisões, escolhas, né? Tudo que ele fazia na vida, ele colocava diante de Deus e dependia totalmente de Deus, e nós vamos ver isso no caminhar deste texto. Então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação aqui, ele não está falando da salvação no final da sua vida terrena. Ele está falando da salvação dos livramentos que ele já tinha vivido, livramentos que o Senhor lhe tinha concedido, razão pela qual ele continuava estando na terra dos viventes, estando vivo, né? Então, ele chama, o Senhor é a minha salvação. Mas o que eu quero trazer, o que eu quero que fique sempre gravado no nosso coração, é que isto é algo que é real na vida dele. São palavras que são ditas como fruto daquilo que está no seu coração. Então isto daqui não é uma composição para dar uma beleza, para parecer que é um homem cheio do Espírito Santo, um homem maravilhoso. Não, isto aqui são confissões. Confissões de quem tem convivido com o Senhor, sido livrado, sido abençoado e tem sido dirigido pelo Senhor. Então, aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, ele diz isso. Então, que nós normalmente falamos, o que é que expressamos diante de aflições ou diante de situações que temos vivido? Nós temos confessado os feitos de Deus na nossa vida. Existe em nós a segurança de que Deus tem nos livrado.
Existe em nós total controle de que Deus tem guiado a nossa vida? Temos confessado isto, a nossa boca tem sido aberta para anunciar que Deus é o grande autor das minhas boas coisas, o grande autor de que eu estou vivo, o grande autor de que eu estou alimentado, o grande autor de que eu não tenho sido devorado, embora o inimigo tenha essa vontade. Que temos confessado? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Porque isto é uma confissão. Quem confessa isto, ele não confessa porque alguém lhe disse para confessar. Ele confessa isto porque isto é uma verdade na vida dele. Alguém que experimentou a dificuldade na sua vida, né? Situações de pavor terrível, de angústia enorme, e ele buscou o Senhor, e o Senhor lhe deu o livramento. Me faz lembrar aquela situação em que o Saul, né, junto com o exército, andando atrás de Davi, caçando a vida dele, por situação em que Davi não tinha como fugir. Não havia como ele escapar da situação em que estava. E então, de alguma forma, Deus faz com que Saul seja atraído, chamado para resolver uma questão que era muito maior. E Davi então experimenta ali a salvação ou o livramento de uma forma maravilhosa. Certamente estas coisas não são nunca mais esquecidas de quem as viveu. Então ele declara isto, ele confessa isto, ele põe para fora o que está no seu coração e ele glorifica a Deus pelos feitos de Deus na sua vida. Então ele diz: a quem temerei? Agora que eu experimentei viver essas situações com Deus, e que Deus me tem livrado de todas elas, a quem eu temerei? Não temo mais ninguém, porque o meu Deus é a minha salvação. Então é necessário que nós tenhamos experiências com o Senhor, para que nestas experiências sejamos então, vamos dizer assim, formatados, robustecidos, experimentados, para então dar glória a Deus e ter total segurança. Ah, o Senhor me livrou nisto, o Senhor me livrou naquilo, o Senhor me livrou mais nisto e naquilo. Então você tem total segurança de que o Senhor está presente o tempo todo na nossa vida, nos momentos que você jamais tinha pensado, ali Ele está livrando. Já vivemos de tudo isso, eu estou falando de mim agora, já vivemos tudo isso, louvado seja o Senhor. Então o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ou seja, a minha vida é preservada. Por quê? Eu permaneço vivo. Por quê? Porque o Senhor é todo poderoso para me manter vivo, embora eu tenha inimigos que desejaram ardentemente devorar-me se pudessem, né? Por isso ele diz no verso 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, ou seja, vieram prontos para me devorar, para comerem as minhas carnes, por isso que eu falo devorar, era para destroçar mesmo. A raiva, o ódio era tão grande que era para destruir, destroçar a vida de Davi. Então eles diz, tropeçaram e caíram. Tropeçaram e caíram. Queridos, como que isto vai acontecer na nossa vida? Porque nós não estamos aqui para conhecer a história de Davi. Como nós sempre dizemos, nós estamos aqui para observar nesta passagem, né, e nas outras que vimos, algo que um homem de Deus experimentou e que nós também devemos experimentar. Que nós devemos ter esta mesma firmeza. Então não era apenas para Davi. Deus não foi apenas Deus de Davi.
Deus não foi apenas o pai de Davi. Deus é nosso pai. Deus é nosso Deus. Então nós temos a segurança da mesma pessoa, a pessoa de Deus, que deu os livramentos, que deu a salvação a Davi, é o mesmo Deus, ele não sofre variação alguma, que nos dá o mesmo livramento. Agora, a questão é, por que em determinados casos acontecem certas coisas? Por que acontecem? Porque a palavra de Deus não está no coração como estava no coração de Davi. Eu quero que você veja, porque recentemente nós ministramos a respeito da armadura, e eu penso que não ainda entrou totalmente no entendimento. E aqui, novamente, vem a afirmativa de que é do jeito que foi ministrado. Verso 13, eu gostaria que você prestasse atenção, eu não posso perder esse verso. Este verso diz o seguinte: pereceria sem dúvida. Entenda, perecer, cair, morrer, seja lá o que for, ia estar à disposição do inimigo. Pereceria sem dúvida. Pode ler o restante. Por que é que ele não pereceu? Qual a razão dele não ter perecido? Porque ele creu. Ele cria. Ele tinha segurança de que ele veria ainda as bondades do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E ele diz, isso não vai ser lá no fim, lá quando eu for para o céu. Ele diz, é na terra dos viventes. É para que não haja dúvida. É para que a dúvida não paire nos nossos corações, para que nós tenhamos certeza de que ele cria no livramento de Deus, e que porque ele cria no livramento de Deus, ele cria também que ainda veria, continuaria vendo os livramentos, continuaria vendo a bondade de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Ou seja, a palavra estava no seu coração. A razão dele não perecer é porque isto era verdade no seu coração. Então nós devemos confessar a nossa salvação, não apenas dizer, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Não é apenas isso. É confessar em todo o tempo, o Senhor é bom, eu creio, Ele vai me livrar, Ele tem me abençoado, até aqui o Senhor me tem sustentado, e se Ele me sustentou até aqui, eu vou continuar com esta crença firme, de que jamais Ele me largará, porque Ele na sua palavra diz que estará comigo, e será fiel, louvado seja o Senhor. Ele não pode negar a sua palavra. A confiança de Davi era tão grande, mas tão grande, como resultado das experiências que ele tinha vivido, que ele diz no verso 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aonde está a vitória? É no coração não temer. A vitória está aqui. A vitória não está em vencer o inimigo. A vitória não está em ter armamentos, ter poder para investir contra o inimigo. Mas a vitória está em crer. O Senhor estará com ele e lhe dará o livramento. Não importa em que situação ele esteja. Mesmo porque ele já tinha vivido isso. Ele já tinha tido a experiência de ter enfrentado Saul, e numa situação de adversidade total, o Senhor tirou o inimigo da frente dele. Então ele declara estas coisas, não é para falar palavras bonitas, ele declara estas coisas porque elas são verdadeiras, elas são fruto de experiências com o Senhor.
Davi, diante das guerras que ele viveu, tantas guerras, derramou tanto sangue, que não lhe foi permitido construir o templo. Mas isto ficou a cargo de Salomão. Mas mesmo diante de todas as guerras, e você provavelmente nem eu, temos a condição de poder entender o que é estar em formação para ir à guerra na frente do inimigo e ali estar numa condição que pode acontecer qualquer coisa. Mas ele, diante de todas essas experiências, porque ele viveu guerras e muitas guerras, então nós também temos as nossas guerras, nós temos aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, e é por isso que essa palavra está vindo. A nossa confiança não está em segurança deste ou daquele, a nossa confiança está no Senhor. O nosso coração deve estar totalmente convicto de que Deus nos guarda e Deus nos leva em vitória, nos leva em segurança. Ele vai falar disso em seguida, mas o que eu quero destacar é que todas essas guerras, todos os inimigos, sejam os inimigos reais lá fora, sejam os inimigos que conviviam no castelo junto com ele, que eram do seu exército, mas eram de seus inimigos. Diante de todos esses problemas, ele diz no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Estas coisas não embaraçavam Davi de desejar ardentemente estar com Deus, exatamente como foi o primeiro louvor. Desejo ardente de ver a face de Deus, desejo ardente de poder ver a santidade, a pureza, de ver a justiça, de ver como o próprio Deus, como Jesus lida com as situações, aprender com Ele. Ele desejava ardentemente, ele lutava as lutas desta terra, ele tinha sofrimentos, ele passava situações terríveis, mas ele tinha um desejo grande no seu coração, que era estar na presença de Deus. A vida dele inteira, o que ele desejava era a presença de Deus. Eu fico pensando, que homem, porque a coisa melhor, o que nós podemos ter de melhor, é a presença de Deus. Se o Senhor for o meu pastor, não terei falta de coisa alguma. Então, diz ele, uma coisa pedi ao Senhor. Significa que ele pediu e não recebeu ainda. Ele pediu e ele continua dizendo, e vou continuar buscando. Então tem coisas que o Senhor, ele deixa para nós, para que ele veja que nós somos perseverantes naquilo que desejamos. Abraão pediu um filho, esperou esse filho por anos. Tem coisas que nos são importantes, muito importantes, mas como Abraão, todo aquele tempo, orando, e não perdendo a esperança de que o Senhor lhe atenderia, Davi aqui também, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. E a buscarei. Buscar é orar. Buscar é não perder a fé. Buscar é saber que virá. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura, ou seja, a perfeição
a perfeição de Deus. Formosura no sentido de santidade, de perfeição, de sabedoria suprema, algo que diante dele, certamente Davi e nós babaríamos de ver como o Senhor procede. Ele queria ver isso, ele desejava isso de todo o seu coração e continuava buscando, não perdeu a esperança em buscar. Verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu... Aqui só para que você entenda, pavilhão, templo, se trata da tenda. Naquele tempo ainda era tenda. A tenda onde o Senhor supostamente morava. Não é possível o Senhor morar numa tenda, mas ali representava a presença de Deus. Então, vem e diz, porque no dia da adversidade, ou seja, no dia mau, como está escrito em Efésios, no dia mau, no dia em que eu não vou vencer por mim, no dia em que as minhas forças não são o suficiente para vencer, nesse dia eu preciso de socorro, no dia mau eu preciso ser escondido. Então a palavra diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, me deixará totalmente seguro da proteção do Senhor. O que precisamos refletir, até o que ouvimos, nós temos esta fé? Estamos convictos de que o Senhor tem este cuidado com a nossa vida? Porque se nós crermos, se isto for real na nossa vida, certamente real será o seu livramento, a sua proteção, o seu cuidado com a tua vida e com a minha vida. Aquele que crê no Senhor verá a glória dele, verá ele operar. Aquele que não crê não vai ver coisa nenhuma. Então, esta palavra é muito consoladora. Se a pessoa está passando lutas, é uma consolação tremenda, porque ela diz, porque no dia da adversidade, no dia em que não tem como eu escapar, nem com a minha inteligência, nem com as minhas forças, nem com os meus amigos, nem com nada, neste dia, o Senhor me esconderá no mais profundo do seu tabernáculo, lugar mais escondido, que o inimigo não tem acesso. Dá para meditar nisso? Que cuidado que Deus tem com a nossa vida. Com quem? Com aqueles que creem nele. Porque os dias estão difíceis. E vão se tornar mais difíceis. Então como é que eu vou vencer isto? Como é que eu vou passar por estes dias e estes dias não vão me destruir? Quando toda a nossa confiança em nosso Deus estiver firme, nós passaremos por esse tempo como se ele não tivesse existido. Verso 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Por que é que ele diz que vai cantar louvores? Vai cantar louvores porque o Senhor o livrou. Porque alguma coisa, ela fica de cabeça baixa, ela fica cabisbaixo, né? Cabeça, né, reclinada para frente.
Mas quando a pessoa está numa vitória, ela ergue a sua cabeça, ela está feliz. E é o que está acontecendo aqui. O Senhor exaltará a minha cabeça. O Senhor me levantará. O Senhor tocará o meu coração. E eu serei livre. Eu andarei de cabeça erguida na terra dos viventes. Porque o Senhor tem cuidado de mim. E assim eu chegarei na sua tenda. Eu chegarei no lugar de adoração. E eu levantarei a minha voz e cantarei, sim, eu adorarei, sim, porque eu experimentei o livramento do nosso Deus. Sacrifício de júbilo, ou seja, com grande alegria, com grande grito, voz levantada, voz confiante, voz forte, porque o Senhor mostrou o seu cuidado com a minha vida. Bendito seja o Senhor. Isso acontece, é como um filme, irmãos. Logo depois aparece outra situação. E novamente nós vemos aqui agora que quando Davi se encontrava nessas situações de agonia, ele se utilizava da oração desta forma que você vai ver. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não te escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aqui é a oração quando ele está novamente frente a outra situação semelhante às anteriores. Ele busca a Deus desta forma. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, não te ira comigo. Significa que a vida dele também não era perfeita. Mas, Senhor, me dá o livramento. Tu já fizeste isto outras vezes. Eu já experimentei isto. Continua usando de misericórdia com o teu servo. Em nome de Jesus, ouve a minha voz, Senhor. E então ele diz no verso 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me... Este desamparar pode ser pela morte dos pais, ou pode ser por pais que realmente não tenham cuidado com o filho. Mas diz, se aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da minha vida, de estar comigo, me desampararem, certamente o Senhor me recolherá. Ou seja, o Senhor vai cuidar de mim. Amém. Então, se alguém está aqui que tem tido experiências difíceis com a sua família e não tem tido o devido cuidado dos seus pais, uma coisa é certa: Deus te recolhe no seu cuidado. Deus te dará muito mais do que os teus pais terrenos te podem dar. Porque Deus é o Deus da nossa salvação. Ele nos livra. Verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda da direita, por causa dos que andam me espiando, daqueles que estão à minha espreita. Você nunca sabe quem é o seu inimigo. E aqui nós estamos falando de pessoas. Às vezes parece amigo, mas não é inimigo. Mas por quê? Porque o inimigo trabalha nelas. Então a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o inimigo que as usa. Mas o fato é que ele ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Ou seja, para que eu não tenha que enfrentá-los, né? Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Tanto as testemunhas falsas como aqueles que respiram a crueldade se levantaram contra ele. Livra-me, Senhor. E ainda, verso 13, que nós já meditamos: pereceria sem dúvida.
se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, diante de todos os perigos, diante de todas as adversidades, diante de todas as falsidades, diante de todas as crueldades, só o Senhor pode nos livrar. Por isso ele diz, por isso eu creio. Eu creio que ainda vou ver os bens, ou seja, as bênçãos, os livramentos, os teus cuidados, as saídas que o Senhor vai dar na minha vida. Bendito seja o Senhor. E aí ele dá uma palavra para todas as outras pessoas. Diante do que ele tinha aprendido, diz: espera no Senhor, anima-te. E ele fortalecerá o teu. Espera, pois, no Senhor. Então, este conselho é um conselho de que, quando você espera em Deus, você não será frustrado. Quando você crê e espera em Deus, jamais Deus te deixará confundido. Esse é o conselho dele. Olha só. Espera no Senhor e faz o quê? Anima-te, fica alegre. Não fica caído. Levanta a tua cabeça. E Ele fortalecerá o teu. Deus, de alguma forma, seja por livramento, seja por salvação, seja por operação do Espírito Santo de Deus, Ele vai fortalecer no seu coração. E o coração é fortalecido quando nós somos, ou quando nós crescemos em fé com o Senhor, porque tivemos experiências maravilhosas. Então a nossa fé é aumentada. E isto é a minha fé, estando forte, grande, eu estarei totalmente confortado. Bendito seja o Senhor. Ele fortalecerá o meu coração através do crescimento meu em fé nele. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, confie no Senhor. Se você vai passar, você vai morrer, você não quer, né? Alguém está com pressa de morrer? Levante a mão. Levanta a mão, irmão. Eita, ninguém quer morrer. Então você vai passar nessa terra ainda muito tempo, pela graça do Senhor. E você passando este tempo todo, tem duas formas de passá-lo. Se lamentando, né? Como é que fala? Quando o povo de Israel vinha da terra do Egito, que reclamou, como é que chama aquilo? Murmurando. Andando de cabeça baixa, murmurando. E murmurar significa estar insatisfeito, estar com medo, não estar bem com as coisas que estão sendo, que estão vindo à sua mão. Então você fica murmurando. Então tem esse jeito de passar a vida, que é uma desgraça, né? É uma questão de escolha. Se você quer passar nesse sofrimento, nessa dificuldade, nessa aflição, sempre como o mundo faz, eu vou escrever, eu prometo, sobre ansiedade. Ansiedade é a falta de crer, né? Por não crer, então a pessoa fica na situação de ansioso. Não é doença moderna, pode ter certeza, porque a palavra já veio há muitos anos. Isso é um problema demoníaco, nós vamos falar sobre isso. Então, se você quer passar os restantes desse mundo sofrendo, andando de cabeça baixa, murmurando, então não é aqui que você deve vir. Mas se você quer confiar em Deus, ouvir a sua palavra e ser ministrado pelo próprio Senhor, tendo a garantia, como está escrito aqui, de que Ele cuida
e isto ser a verdade na sua vida, e andar de cabeça erguida, alegre, confiante, o mundo caindo, desmoronando, e você, opa, caiu essa pedrinha aqui, opa, tudo bem, vamos dar a volta, não tem problema. Se você quiser viver assim, então escolha viver com Deus, buscar a sua face, crer nele, então será esta vida. Do contrário, você vai ter muitas razões para reclamar. Como é que é? Para murmurar. Vai ter muitas, porque é isto que o mundo vive, murmurando. Se é José, está ruim. Se José é o presidente, se José é o policial, se José é o delegado, está reclamando. Se muda para Joaquim, então Joaquim também não serve. Muda para Antônio, o Antônio também não serve. O fato é que o problema não está no Zé, no Joaquim, no Antônio. O problema está no seu coração. Porque você está transgredindo a palavra de Deus, você não está aceitando o que Deus tem falado, você não está aceitando que Deus cuida de você, então você murmura, porque você está cego, está em incredulidade. Mas o que ele aconselha, de todas as experiências que ele viveu, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Ele quem? O Senhor. Espera, pois, aguarda no Senhor, creia no Senhor, você não vai se frustrar, não vai ficar confundido, em nome de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, mas o próprio Senhor o diz, amém? Fique em pé em nome de Jesus. Amados, isso é uma parte, mas tem uma parte que me aflige muito e tem afligido o meu coração, que não entenda apenas você como igreja, entenda a igreja do Senhor, porque nós temos uma responsabilidade. Nós ministramos isso no discipulado. Deus nos chamou como sacerdotes e reis, nos colocou numa condição extremamente especial, nos deu autoridade maravilhosa, mas com um objetivo, de que nós transmitíssemos a todos quantos pudermos as qualidades, os atributos de Deus. Enquanto a igreja ficar se encolhendo de medo do que possa acontecer, ela não vai fazer, não vai cumprir o propósito para o qual Deus a chamou. A igreja não pode se encolher, a igreja precisa confiar e marchar. Por isso que o Senhor manda essa palavra. Não é para temermos, é para enfrentarmos. Não é para ficar acovardados, mas nos levantarmos com os dons que o Senhor nos deu e fazer a obra que Ele nos chamou a fazer. Porque alto preço Ele pagou e Ele tinha uma função com isto. Ele não investiu para não ter o resultado de que espera. Ele investiu para ter o resultado que Ele quer. E aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Então não há que ter medo, não há que ter vergonha, não há que se acovardar, é levantar a cabeça e falar: o nosso Deus cura, o nosso Deus salva, o nosso Deus livra, o nosso Deus abençoa, o nosso Deus faz prosperar, o nosso Deus é o general que vence todas as batalhas, em nome de Jesus. Eu espero no Senhor, há uma obra maior do que já houve em todos os tempos, pois não existia tanta população como existe nos dias de hoje. Hoje é a maior população que já existiu na face da terra, e amanhã haverá uma maior. Agora, onde está a igreja do Senhor? Está convidando, está falando da palavra de Deus, está testemunhando o que o Senhor fez na sua vida? Ou está com medo e está acanhada no seu canto, cuidando apenas das suas coisas? Que estamos fazendo? Isto preocupa, porque o caminho do mal
tem prosperado. Mas a igreja do Senhor precisa se levantar na condição que Deus lhe deu e vencer todo esse mal em nome de Jesus. Os mornos o Senhor vomitará. É os quentes que Ele espera. E Ele conta com você, queimando, fervendo, para realizar essa obra. Com a sua lâmpada acesa, cheio de vigor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria de Deus. Então vamos orar. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Tenha total segurança de que você está guardado, de que você está protegido pelo próprio Deus Criador de todas as coisas. Aquele que tudo vê, tem cuidado de você. Grande e todo-poderoso Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, porque estas promessas nós temos. A tua igreja tem a tua palavra, e a tua palavra é luz, e tu, Senhor, és a nossa luz. Então, meu Deus, em nome de Jesus, peço a ti que, ó Senhor Deus, despedaces toda a incredulidade, toda a dúvida, tudo aquilo, Senhor Deus, que traz insegurança, que traz, ó Senhor Deus, a dúvida. Em nome de Jesus, desapareça. Em nome de Jesus, torne-se em nada. Em nome de Jesus, fora! E que sejam os corações vivificados por esta palavra, e sejam os corações fortalecidos, e sejam os corações despertados para realizar esta grande obra. E assim, Senhor Deus, vão chorando, voltam com os seus molhos, se alegrando em nome do Senhor Jesus. Assim eu abençoo o teu povo para crescer, para se alegrar em ti. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um, desperta, ilumina, Senhor, os corações. Pai, fortalece-os segundo o teu poder, assim como está escrito nesta palavra, e o Senhor os fortalecerá, e assim seja, em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, em nome dele, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor.